Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria eu poder chegar até na tua casa de novo, até no teu local onde tu estás assistindo essa mensagem. Não sei se vais assistir agora domingo de manhã ou ao longo da semana, mas o meu desejo é que quando fores assistir essa mensagem, a bondosa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração, que o Espírito Santo do Senhor te ensine. É uma alegria, uma satisfação enorme poder compartilhar contigo daquilo que Deus já falou ao meu coração. Nós temos conversado neste mês da Reforma Protestante sobre bons motivos para não ir à igreja. A Reforma que aconteceu, que tem sua data fundante em 31 de outubro de 1517, é na verdade um movimento de retorno à Bíblia, mas também um movimento de retorno às comunidades. Tirar o foco, tirar o peso da instituição, do clero, do papado, e colocar de novo sobre a comunidade a responsabilidade, a missão da igreja e tudo mais. É um movimento muito interessante de volta à comunidade, de volta à base da igreja, que é a comunhão dos santos, como a gente diz no Credo Apostólico. Mas eu não quero falar da igreja e da reforma a partir da história. Isso a gente pode conferir nos livros de história, a gente pode conferir na internet, em tantos outros lugares. Mas eu quero falar sobre comunidade, até porque a igreja, comunidades da igreja, a igreja enquanto instituição, é algo muito presente na vida das pessoas. A gente passa nos bairros, a gente passa nas cidades, a gente vê igrejas, e igrejas não são os templos, igreja é comunidade, são as pessoas que ali se reúnem. E a igreja, a instituição, ela moldou a história do Ocidente mundial. Marcou gerações de famílias, marcou a cultura, marcou a arquitetura, marcou as ciências. A igreja marcou a história da humanidade, de tal forma que hoje algumas coisas a gente só tem por conta da igreja. Se eu penso, por exemplo, em alguns feriados aqui no Brasil, que são feriados da igreja, que são feriados cristãos ou de uma certa tradição cristã. A igreja, ela está presente, ela está enraizada na vida das pessoas, das grandes cidades e das pequenas cidades. Mas a igreja também tem sido, nesses últimos 2000 anos, ou seja, desde que a igreja existe, ela tem sido motivo de muitos escândalos. E eu penso, por exemplo, nas guerras, eu penso, por exemplo, nos escândalos sexuais envolvendo a igreja, eu penso nos escândalos financeiros envolvendo a igreja, eu penso nos escândalos políticos envolvendo a igreja, tantos outros escândalos que a gente tem visto acontecer no seio da igreja, onde pessoas cristãs, religiosos, ordenados, clérigos, vamos dizer assim, estão envolvidos. E tudo isso tem provocado um desigrejamento. A igreja, que há tanto tempo está presente na cultura ocidental, ela está vivendo também um fenômeno chamado desigrejamento. A gente está chamando isso de desigrejamento já há algum tempo. Os estudiosos, sociólogos, antropólogos têm falado de um processo de desigrejamento. As pessoas não querem mais saber da igreja, as pessoas não querem mais participar da igreja, as pessoas não querem mais pertencer a uma igreja. Isso não deve ser entendido como uma não mais vontade de ter espiritualidade. Não dá para associar com o não desejo por espiritualidade, por religiosidade. Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É a vinculação a uma igreja, uma vinculação a uma denominação. O desigrejamento é isso. Eu vou naquela igreja, naquela outra, ou eu não vou em nenhuma, então eu me desigrejo e simplesmente vivo a minha vida e a minha espiritualidade multiforme, multicolorida, multifacetada, como a gente vê.
E por que as pessoas têm bons motivos para não irem à igreja? A gente tem visto ao longo desta série bons motivos do porquê que as pessoas não querem ir à igreja. E hoje nós queremos conversar sobre mais um desses motivos que as pessoas dão. E esse motivo tem a ver com a comunhão, quando, por exemplo, pessoas dizem assim: rezar eu posso em casa, rezar eu posso em casa, rezar eu posso em casa. Comunhão, eu não preciso de comunhão, porque afinal de contas o que se faz lá eu também posso fazer em casa. A gente tem visto esse fenômeno cada vez mais recente, de pessoas dizerem: rezar eu posso rezar em casa. Mas não é um fenômeno de hoje. Essa desculpa para não ir à igreja, esse bom motivo para não ir à igreja, não é de hoje. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a gente vê que o autor de Hebreus, ele diz aos irmãos na fé lá: não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Então, se o autor de Hebreus recomenda isso já naquele tempo, é porque muitos também já estavam se desigrejando naquele tempo. Estavam dizendo: olha, não é importante o participar da comunidade, não é importante ter uma comunidade, não é importante. Mas aí o autor de Hebreus diz: olha, não deixeis de congregar-vos, não deixeis de vos unir-vos em comunidade, em culto, em celebração ao Senhor. A gente precisa entender que alguma coisa estava provocando desigrejamento, o não mais desejo de participar da comunidade, o não mais desejo de estar na comunidade, lá em Hebreus. E nós vemos isso também em outro momento, onde o apóstolo Paulo também clama pela unidade. Porque quando há um desigrejamento, a comunidade vai se fragmentando. Quando as pessoas dizem: rezar eu posso em casa, orar eu posso em casa, eu não preciso da comunidade, a comunidade com isso ela vai se enfraquecendo, ela vai se fragmentando, ela vai se dividindo, ela vai perdendo forças. E muitas vezes, apesar de as pessoas participarem, elas participam, mas não conseguem fazer parte daquele corpo. Porque a igreja, uma das imagens que o Novo Testamento utiliza para a igreja é a ideia de corpo. A ideia de corpo, e esse corpo começa a se dividir. E aí o apóstolo Paulo, falando sobre comunhão, ele fala com os Efésios, no capítulo 4, os versículos 1 a 6, o seguinte, texto este que eu quero ler contigo. O apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. O apóstolo Paulo aqui faz um apelo à comunhão. Porque, como eu disse antes, eu posso estar na igreja, eu posso participar da igreja, eu posso não ter me desigrejado completamente, mas estar na igreja sem, de fato, viver essa intensidade da comunhão, sem viver, de fato, essa intensidade da partilha, da fé, da partilha do amor, da partilha da vida, da comum união, daquilo que nos une. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve aos Efésios, chamando a atenção para aquilo que é essencial na comunidade, que é a comunhão. É a comunhão. E é interessante perceber que antes do apóstolo Paulo falar sobre os pressupostos da comunhão, que a gente vai ver ele dando uma lista aqui de pressupostos da comunhão, a gente vê que a comunhão está na essência da fé cristã. A comunhão está na essência do cristianismo, está na essência da espiritualidade cristã. Por quê? Porque quando a gente vê Jesus lá em Marcos, melhor dizendo, capítulo 3, versículos 13 e seguintes, a gente vê Jesus chamando homens para estarem com ele.
Não há um programa, não há um conteúdo programático, não há um planejamento estratégico. Não, não. Jesus diz, olha, venham comigo, estejam comigo. Para mim é muito precioso esse texto de Marcos, capítulo 3, porque mostra que Jesus quer comunhão de convívio, de vida, união de alma, união de tempo, de estar junto, de viver, de compartilhar a vida. Na essência da igreja está a comunhão, na essência da igreja está o fazer parte do corpo, na essência da fé cristã está o viver em comunidade. Não se vive a fé cristã isoladamente, não se vive a fé cristã sozinho, não se vive a fé, a gente precisa de uma comunidade. A gente precisa de uma comunidade. Religiosos, sim, conseguem viver a sua religião sozinhos. Agora, a fé cristã, na essência da expressão, na essência da palavra, não, precisa de comunidade. E isso começa com Jesus, e isso se estende depois, quando Jesus vai ao céu, quando Jesus deixa uma missão para os discípulos. Essa missão é dada para a comunidade. Essa missão é dada para a comunidade. A missão da igreja é fazer novos discípulos. E é interessante perceber que essa missão que Jesus dá de fazer novos discípulos é uma missão dada à comunidade, a comunidade dos discípulos, a comunidade dos apóstolos. Não é uma tarefa individual. A tarefa de pastoreio, ela até pode ser entendida como um movimento individual, porque se a gente olha Pedro, em João capítulo 21, onde Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. É Jesus dizendo para o Pedro. Mas a missão de ser sal, de ser luz no mundo, a missão da igreja de fazer novos discípulos, é uma missão da comunidade. E nesse sentido, a comunhão é algo muito precioso. A comunhão é uma dádiva. A comunhão é algo do qual a gente não pode abrir mão. A comunhão é algo do qual a gente não pode simplesmente ignorar. E por isso, quando Jesus fala, ele sempre fala para seus discípulos, ele fala para a comunhão dos discípulos. A Santa Ceia é celebrada na comunhão dos discípulos. A vivência é vivida na comunhão. Os jantares, os encontros de Jesus sempre acontecem na comunhão. Na comunhão. Sempre tem pessoas na volta. A comunhão é algo precioso. Longe da comunhão, a missão não acontece. Mas viver em comunhão exige algumas coisas de nós. Viver em comunhão não é uma coisa tão simples e tão automática. Sabe por quê? Porque viver em comunhão exige de nós algumas coisas bem concretas que o apóstolo Paulo aqui, ele menciona em Efésios. A comunidade cristã de Éfeso estava sob o risco, sob o perigo de uma divisão, de uma cisão, de uma comunhão que não estava mais dando certo, de uma comunhão que poderia estar com os dias contados. E aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz, irmãos, para a unidade da igreja, para a unidade da comunhão, para a manutenção da comunhão, é fundamental que vocês vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Do que ele está falando aqui? Viver de modo digno do chamado que eles receberam, nada mais é do que viver de modo digno de Jesus que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viver de modo digno a ser, neste mundo, um sinal da graça e da misericórdia de Deus. Viver de modo digno do chamado é viver de uma maneira tal que as pessoas percebam que quem está sobre tua vida, quem tem o controle da tua existência, não é qualquer um, mas é o próprio Cristo. Viver de modo digno do chamado. Digno. O contrário de digno é indignidade. Muitas vezes, algumas pessoas que se dizem cristãs, elas tornam indignos o nome de Jesus. Elas indignam Jesus.
Elas envergonham Jesus, porque elas não dão o devido valor para a comunhão, para a comunidade. Para a comunidade. A palavra comunidade vem de comunhão, que vem de comum união. Há algo que nos une, há algo em comum entre nós. E esse algo em comum entre nós, o apóstolo Paulo diz aqui, é o chamado, é a vocação que vocês receberam. Com isso o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus os chamou de dentro do pecado para uma vida com Ele, uma vida na graça, uma vida no perdão. Vivam de modo digno, vivam de modo digno. E fundamental é para a comunhão da igreja, fundamental é para a unidade da igreja, fundamental é para a vida em comunidade, que haja sempre humildade e amabilidade. Quando o apóstolo Paulo diz na sequência, sejam sempre humildes e amáveis, ele está falando para a nossa realidade. Ele está falando para dentro do teu e do meu mundo. Sejamos humildes. Sem humildade é impossível a gente viver em comunidade. Porque o contrário da humildade é arrogância. Sem a humildade é impossível a gente viver em comunidade. Por quê? Porque lá vai ter um irmãozinho que talvez em alguns momentos eu vou ter que perdoar. Em alguns momentos eu vou ter que dizer, ok, ele é assim. Viver em comunidade também exige humildade no sentido de reconhecer que eu sou pecador e que eu sou igual ao fulano de quem eu não gosto e que eu sou igual ao fulano aquele que cometeu um pecado que eu condeno, mas o pecado dele é igual ao pecado que habita em mim. O detalhe é que talvez as consequências do pecado dele são mais graves do que a consequência do meu pecado. A humildade de reconhecer que ao meu lado, no banco da igreja, na cadeira da igreja, tem um pecador. E quando eu tenho essa humildade que vem a partir da fé, do chamado de Cristo, quando eu tenho essa humildade para reconhecer que ao meu lado tem um pecador, eu vou conseguir ser amoroso com ele, amável. Eu vou poder viver e conceder a ele a amabilidade. Viver em comunidade, viver em comunhão, fazer parte da igreja, fazer parte da comunidade, exige a humildade de reconhecer pecado, de reconhecer que Jesus me chamou de uma vida de pecado para uma vida na graça, da mesma forma que ele chamou aquele cara lá que eu não gosto, aquela ali que eu não gosto, aquela velhinha que eu acho uma chata. Está entendendo? A humildade, saber que Jesus ama eles igual ele ama a mim. E isso vai encher o meu coração de amabilidade e de olhar para ele e dizer assim, ele é mala, eu tenho que me esforçar para amá-lo, mas eu vou amá-lo. Porque perante o Criador, perante o Senhor, ele é igualzinho a mim. Viver em comunidade significa também, segundo o apóstolo Paulo fala aqui, tolerar pacientemente uns aos outros em amor. Tolerar pacientemente em amor. Viver em comunidade é difícil. Viver em família já é difícil. Agora imagina numa comunidade. A comunidade luterana do Fundo Canoas é uma comunidade relativamente pequena. Relativamente pequena. Mas existem comunidades grandes, muito grandes, onde talvez dela fazem parte o teu chefe, que é um saco, que é um mala, mas é teu chefe. E Jesus te pede para tolerar ele pacientemente em amor. Que amor? No amor de Jesus por ti, que precisa transbordar para ele. Viver em comunidade não é tarefa fácil, porque exige de mim tolerar pacientemente, em amor, o sujeito que eu não gosto. O sujeito que talvez cometa ou faça algo que eu condeno. A tolerar pacientemente, em amor, o sujeito que tem escolhas que eu condeno. Tolerantemente
e com paciência tolerar aquele que é sabido que ele tem um caso extraconjugal. Mas tolerar, por que eu devo tolerar alguém assim? Porque eu, ele e qualquer outra pessoa somos iguais perante o Criador, pecadores. E estamos sendo chamados a viver de modo digno da vocação. Mas ele não é crente, porque senão ele mudaria de vida. Eu não posso condená-lo. A minha tarefa é amá-lo. E quando a gente descobre que a nossa tarefa, enquanto comunidade, enquanto ser que compõe, que faz parte de uma comunidade, é amar o pecador, isso significa o quê? Que eu o acolho, mesmo que eu não concordo com ele, mas que eu faço questão que ele esteja aqui, mas que eu desejo que ele participe, mas que eu desejo que ele esteja aqui. A igreja pode se tornar um repelente, sabia? A igreja pode se tornar extremamente nociva para uma sociedade, quando ela não consegue perceber que a comunhão, o que nos une, não são os nossos valores éticos e morais, mas o que nos une é Jesus Cristo, que na cruz deu a sua vida por ti e por mim. E é óbvio que isso vai resultar numa ética cristã, é óbvio que sim. Mas tu não pode exigir de alguém que ainda não teve o clique, o despertar para a fé. Tu não pode exigir dele aquilo que talvez tu já compreendeu. Mas nessa comunidade ele tem lugar. Nesta comunidade ele é bem-vindo. Nesta comunhão ele é bem-vindo. A gente sabe que os lugares que a gente frequenta influenciam a gente, não é verdade? Se a gente frequenta um lugar bom, mesmo que a gente às vezes está ali meio contrariado, mas aquele lugar começa a influenciar a gente. E por isso a igreja deveria ser um lugar onde as pessoas, mesmo contrariadas, gostassem de estar. Mas se está contrariado, não gosta de estar. Não, não é assim. Mas num lugar onde as pessoas se sentissem acolhidas e amadas. Muitas pessoas dizem, eu oro em casa, eu rezo em casa. Por quê? Porque se elas forem para a igreja e mostrarem lá quem verdadeiramente elas são, elas não serão amadas, elas não serão toleradas, elas não serão acolhidas, elas não serão recebidas com humildade, com fraternidade, com amabilidade. Quando a gente fala em comunhão cristã, a gente está falando de algo muito profundo, algo muito intenso, algo muito verdadeiro. A igreja deveria ser o lugar onde todo mundo se sentisse amado, cuidado, valorizado. Mas normalmente a gente não vê isso na prática. Normalmente as comunidades cristãs são comunidades que a pessoa é olhada assim, o que esse quer aqui? Isso não é comunhão, isso não é igreja, isso é religiosidade. A comunhão verdadeira é uma comunhão que acolhe, porque ela tolera pacientemente, em amor, uns aos outros. Viver em comunidade, viver a comunhão de Cristo dá trabalho, dá esforço. Uma outra tradução do texto sagrado vai dizer, esforçando-vos diligentemente. É um esforço além do esforço. Porque às vezes tem alguém ali que é um esforço amar. Mas é importante, porque ele talvez não conhece a Cristo, mas Jesus deseja que ele esteja no corpo. Jesus deseja que ele faça parte. Jesus deseja que ele seja parte do corpo. Por isso,
os conselhos que o apóstolo Paulo dá aqui têm como objetivo não dividir a igreja entre santos e pecadores. Isso é algo muito comum em muitos lugares dentro da nossa igreja. Tem um grupo de crentes e um grupo de ímpios, mas convivem na mesma comunidade. Não existe isso. Porque o único que pode sondar corações é o Senhor, e o Senhor não tem divisão. Ele não tem divisão. Ele não tem divisão. E quando alguém diz assim, é um ímpio, ele não tem uma postura de humildade, ele tem uma postura de julgamento, de juízo. E isso já desconsiderou a humildade há muito tempo. Precisamos entender que nós precisamos viver em comunhão. Uma igreja que ama verdadeiramente as pessoas, uma comunidade que ama verdadeiramente as pessoas, é uma comunidade atrativa. Uma comunidade que verdadeiramente ama as pessoas é uma comunidade atrativa. Porque mesmo que o sujeito diga, eu não sou digno de estar lá, o amor desta comunidade para com ele o constrange, ele vai querer ficar. Ele vai querer permanecer. Ele vai dizer, eu não quero mais essa vida para mim. O amor é constrangedor. O amor de Cristo manifesto na igreja é constrangedor. Ele nos constrange a uma vida de alegria, nos infecta, nos contamina, no bom sentido da expressão, com o amor e com o desejo de estar ali. Eu vejo muitas vezes comunidades fazendo projetos mirabolantes de crescimento, planejamentos estratégicos. Não há problema, eu não vejo problema nisso, eu vejo problema em tu ter um planejamento estratégico quando a comunidade não consegue amar o perdido, não consegue amar quem está sofrendo as consequências do pecado. A comunhão, ela não bota o dedo na ferida para fazer doer. A comunhão em Cristo Jesus faz com que a gente acolha e diga, vamos curar, vamos sarar, vamos cuidar dessas feridas juntos, a partir da mão de Cristo. A comunhão cristã é a comunhão do amor. E o apóstolo Paulo continua dizendo, se possível, mantenham-se unidos no Espírito. Mantenham-se unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Não há como a gente dizer, eu faço parte de uma igreja e estar brigado com pessoas da igreja. O Espírito Santo não está presente ali. A gente precisa entender que uma das coisas que o Espírito Santo quer trazer para a igreja é a paz, e uma paz plena e verdadeira, onde o outro é diferente. A gente está vivendo aí uma semana, um tempo muito difícil de campanha política. E isso vai fazer com que muita gente se olhe com maus olhos dentro da própria comunidade. Viver em comunidade me faz olhar para o outro e saber que talvez ele vote num candidato diferente do meu, mas isso não torna ele meu inimigo, só torna alguém que é diferente na sua posição política. A comunidade, a comunhão dos filhos e filhas de Deus é algo precioso. E onde o Espírito do Senhor está, a unidade no amor, na amabilidade, na humildade, está presente. As questões que nos dividem, via de regra, não são questões teológicas. As questões que nos dividem, muitas vezes, não são questões teológicas. Às vezes, sim. Tivemos aí uma cisão dentro da ESLB por uma questão teológica, uns anos atrás, mas normalmente o que nos divide são as nossas posturas para com o outro. Não é a fé do outro, mas são as nossas posturas para com o outro, os dedos apontados. Isso sim nos divide. E aí Jesus, através do apóstolo Paulo, da pena do apóstolo Paulo, diz com humildade, com amabilidade, com tolerância. Mas então quer dizer que a gente precisa manter a união a qualquer custo? Não, é claro que não.
Quando a doutrina da correta compreensão do Evangelho de Jesus estiver sob ameaça, nós não podemos compactuar com quem traz heresia para dentro da igreja. Isso não. Mas as questões pessoais não podem ser empecilhos para que nós criemos ambiente de comunhão. E o ambiente de comunhão tem o poder de curar corações, tem o poder de curar almas, tem o poder de curar as dores e as feridas das pessoas. A comunhão é algo que faz a gente sentir saudade de reencontrar os irmãos e as irmãs. O que estraga a comunhão é o egoísmo, o egocentrismo, a arrogância. E aí eu lembro do apóstolo Paulo falando em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Uma comunidade que quer viver a comunhão de fato, de verdade, criando um ambiente, um espaço de acolhimento, de recepção, de encantamento para quem está fora. É uma comunidade que vive o fruto do Espírito, que vive o amor, a paciência, a longanimidade, a alegria e por aí vai, o fruto do Espírito. Uma comunidade que quer fazer a missão de Cristo precisa ser uma comunidade onde de fato se vive a comunhão, que quando meu irmão está sofrendo por algum motivo, eu estou sofrendo com ele. Quando meu irmão está chorando, eu choro com ele. Quando meu irmão está precisando do meu abraço, eu estendo o meu braço para ele e o abraço. Comunhão, comunhão é isso, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache que ele esteja pagando pelo que ele fez, ainda assim é meu irmão de caminhada. Jesus não apontava dedo, Jesus trazia para o seu grupo. E as pessoas que não quiseram estar no seu grupo, o fizeram por escolha e vontade deles próprios, não por vontade de Cristo. Jesus nunca escorraçou ninguém do seu grupo, nem mesmo Judas. Nem mesmo Judas. Às vezes eu penso, poxa, mas Jesus escolheu uns dedos podres, né? Para fazer parte do seu grupo. Nem mesmo Judas foi expulso do grupo de Jesus. Viver o Evangelho é viver a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. A comunhão dos santos não no sentido ético, moral, mas a comunhão daqueles que foram chamados por Cristo para viver com Ele. Viver em humildade, em mansidão, viver a comunhão de Jesus. Rezar eu posso em casa? Sim, eu posso. Mas orar com os irmãos é muito melhor. Cantar eu posso cantar em casa, é verdade. Mas cantar com os irmãos é bem melhor. Ler a Bíblia eu posso ler em casa, é verdade. Mas ler a Bíblia com os irmãos é muito melhor. É muito melhor viver em comunidade. É muito melhor viver em comunhão. É muito melhor viver num ambiente de acolhimento. É muito melhor a gente viver num ambiente onde a gente tem irmãos, parceiros iguais a gente, que lutam com pecados diferentes do meu, mas que são tão pecadores quanto eu também sou. Isso é libertador. Isso é a igreja de Jesus. E muitas vezes, porque a igreja não vive desta forma, ela se torna repelente e não atraente. Que triste. Tomara que a tua e a minha igreja, tomara que a tua e a minha comunidade seja um lugar onde as pessoas são laçadas, são amarradas por esse amor humilde, amável, sincero, tolerante, paciente. Amor que faz ver que ali tem um pecador, que talvez não encontrou Cristo ainda, mas eu também continuo pecador. Mas eu já encontrei Cristo. E eu posso dizer para aquele ali, que ainda não encontrou Cristo, que dá para viver uma vida melhor do que estar sob a condenação do pecado.
uma vida melhor que é viver com Cristo Jesus e com todos esses irmãos que aí estão, que não são santos, mas que foram chamados por Cristo para uma vida boa, uma vida diferente, uma vida melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te carregue, que Deus te permita experimentar essa comunhão verdadeira, autêntica, sem fingimento, sem necessidade de mostrar santidade para ninguém, onde a gente é humilde para dizer: eu sou pecador, o meu pecado é esse, o teu pecado deve ser outro, mas nós estamos no mesmo barco e se não for Jesus nos alcançar a mão, o nosso barco vai afundar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus estenda sobre ti a sua mão e te dê a paz. Amém. Oramos. Senhor, obrigado porque tu chamas para o teu grupo homens e mulheres que são como nós, pecadores, carentes da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a valorizar a comunidade. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Desejo a ti uma abençoada semana, que a paz de Deus esteja contigo. Um abraço bem apertado e até na semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.